Queridos amigos, aqui estamos para mais este novo encontro. Se ainda não subscreveu este nosso canal no YouTube, Israelita Verdadeiro, façam e ajude-nos a crescer. Aqui você vai ouvir mensagens que os pregadores modernos ignoram completamente. E aquilo que eles não querem pregar, nós iremos fazê-lo. Por isso, subscreva o nosso canal. Claro que também temos o canal na construção da arca, onde você pode também entrar no YouTube e ali, se ainda não subscreveu, também subscrever esse nosso canal. Porém, queremos ainda dizer-lhe, pode-nos também seguir no TikTok, Sereis Odiados, no Facebook com o mesmo nome. Enquanto pudermos, nós queremos ir longe, mas você é o instrumento que Deus quer usar para nos ajudar a fazer aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. Dê o seu like, partilhe os nossos canais e ajude-nos a crescer. Nesta hora, eu gostaria de lembrar um hábito que existe na mesa dos europeus e em especial na mesa dos portugueses. Aonde você for, em que casa for, é normal numa refeição ter um dos ingredientes principais na sua mesa: o pão. E se formos a uma casa portuguesa e que não haja ali este alimento, é uma traição à nossa cultura. Quero dizer-lhe que existem na Bíblia vários tipos de pão. O pão dos anjos, aquele pão que o Senhor disse quando tentado por Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também o Senhor nos ensinou a reclamar cada dia o pão de cada dia, na oração do Pai Nosso. Pão é algo abençoado. É um alimento necessário. É verdade que nem sempre fazemos as melhores combinações quando o comemos, e às vezes também se come em excesso. E hoje quero partilhar consigo um novo pão, que nós estamos decididos a fazê-lo, e também aqueles que quiserem poderão também comprá-lo, esse pão. Porque não é um pão comum, não é um pão normal. É um pão que saiu a receita da mente de Deus. Queridos amigos, eu gostaria de falar-vos hoje de um pão que Deus aconselhou ao profeta Ezequiel a comer durante 390 dias. Agora imagine, ele deveria comer aquele pão e beber água. E seria o alimento que o manteria durante todo esse tempo.
Eu gostaria que você me acompanhasse no Santo Livro, a Santa Bíblia, e pudesse comigo abrir o livro sagrado no capítulo 4 de Ezequiel, e vamos ler a partir do versículo 9, aquilo que nos diz o texto inspirado. Ezequiel capítulo 4, versículo 9 diz o seguinte: Toma também para ti trigo, cevada, feijão e lentilhas e milho miúdo, e coloca-os em uma vasilha e faz deles pão, de acordo com o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias tu comerás isso. E o teu alimento que comerás será de peso de 20 shekels por dia. De tempo em tempo tu a comerás. Também beberás água por medida, a 1/6 parte de um hin. De tempo em tempo beberás. Aqui está o texto que o Senhor transmitiu a Ezequiel. O povo de Israel estava numa crise de apostasia. Ezequiel era um dos porta-vozes de Deus para o povo. Deus transmitia ao profeta e o profeta tinha que transmitir aos líderes do povo e ao próprio povo. Mas o povo estava numa rebelião tremenda. Ezequiel encontrava-se no exílio e agora ele recebe esta ordem de Deus para fazer este pão e com estes ingredientes. Talvez na sua Bíblia difira um pouco daquilo que eu acabei de ler. Porque algumas Bíblias apresentam apenas 4 ingredientes e algumas, entre esses ingredientes, 2 deles são diferentes e os outros se mantêm. Mas eu tive cuidado de ir analisar os textos mais antigos acessíveis ao meu conhecimento. E aqueles que eu estudei e analisei deparam-me com 6 ingredientes para a feitura desse pão que Ezequiel deveria comer 390 dias. E os ingredientes que nós encontramos segundo os mais antigos originais é trigo, cevada, painço, espelta, lentilhas e favas. Portanto, temos aqui 2 leguminosas, as lentilhas e as favas, e temos aqui 4 tipos de cereal: o trigo, a cevada, a lentilha, o painço e a espelta. E é exatamente com estes ingredientes que Ezequiel deveria, segundo a ordem do Senhor, preparar o pão que seria para ele o alimento durante
mais de um ano. Agora eu quero dizer-vos uma coisa. Toda a receita que vem de Deus tem dois propósitos. E quais são esses dois propósitos? Em primeiro lugar, Deus quer restaurar no homem a imagem perdida, aquilo que eu costumo dizer, restaurar a simbiose com o Criador. Ou seja, através daquele alimento, Deus queria preparar Ezequiel para que ele se tornasse mais parecido com o Criador. E o segundo grande objetivo do Eterno era que Ezequiel fisicamente se mantivesse forte e em condições para enfrentar as batalhas que iriam ocorrer diante dos seus olhos no dia a dia. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é: porquê escolheu Deus estes ingredientes de centenas de ingredientes que ele havia criado? E porquê que o nosso amado Senhor deu a Ezequiel estes 6 ingredientes? Em primeiro lugar, nós precisamos entender uma coisa. Se nós estudarmos bem ao pormenor o valor nutricional e medicinal de cada um destes ingredientes, nós vamos chegar a uma conclusão. É que o Criador não estava apenas preocupado na saúde física, mas ele estava preocupado que diante das crises físicas, sociais, que encontrasse Ezequiel pela frente, ele tivesse forças físicas, mentais e espirituais para resistir. Gostaria, em primeiro lugar, de lhe falar do primeiro ingrediente, o trigo sarraceno. E falo do trigo do sarraceno porque o trigo sarraceno tem uma vantagem do trigo que hoje está a ser consumido pelo nosso povo. O trigo sarraceno é isento de glúten. E o glúten é alguma coisa que não é bom para a saúde humana. E se nós conseguirmos colocar o glúten de lado, nós vamos ver em poucos dias grandes restauros e grandes melhorias no nosso sistema corporal, imunológico. Mas falemos então do sarraceno. O que é que ele me fornece? Magnésio. O magnésio é importante para os músculos e para o sistema nervoso e para o metabolismo. Manganês. Também é excelente para o metabolismo e é um excelente antioxidante. Cobre. Formação de glóbulos vermelhos e também dos tecidos. Fibras.
ajuda na saciedade e no funcionamento intestinal. Rutina e outros polifenóis, que são compostos naturais e que também nos fornecem, são antioxidantes. E que dizer da cevada? É rica em fibras, beta-glucanos, e com isto reduz-nos o colesterol LDL. Rica em vitaminas do grupo B, B1, B3 e B6. Minerais como o magnésio, o fósforo, o selênio, o manganês, o cobre e ferro. Proteína. Ainda também os polifenóis, os antioxidantes e boa para a saciedade. E a espelta? Rica em proteína, sem termos necessidade de proteína animal. Rica em fibra, que eu costumo dizer que é a vassoura dos intestinos. Magnésio e fósforo. Também nos fornece o manganês. E também tem várias vitaminas. E o painço? Lembro-me, o meu avô cultivava o painço, e desse painço, sabem o que é que faziam? Não usavam aqueles grãos. Aqueles grãos na altura não eram usados, sabem o que é que eles faziam? Faziam as vassouras para varrer a casa. Vendiam-se nas feiras essas vassouras de milho painço. E agora note o que é que o painço nos fornece. Vitamina B, B1, B3 e B6. Além de outros nutrientes. E a fava? Rica em fibras, em folato B9, é excelente para a formação de células no sangue. Magnésio e fósforo. E ainda ferro. E a lentilha? Proteína, fibra, ferro, folatos B9, magnésio e potássio. Repare, querido amigo, ao comermos este pão, o que é que nós estamos a dar ao nosso corpo, a fornecer ao nosso corpo? Estamos a restabelecer a farmácia que ao longo do tempo, com os alimentos que você e eu temos comido, temos levado essa farmácia à falência. De tal maneira que quando surge um problema, ela não consegue corresponder, ela não consegue combater o problema. Agora, este pão que nós vamos fazer, e para aqueles que querem participar deste pão curativo, pão que sacia, pão que nos fornece excelentes nutrientes e que nos ajuda na área física, mental, espiritual. É este pão, diz Ezequiel. E agora eu gostaria que voltássemos ao texto. E o texto, o que é que nos diz? Repare bem o que é que diz. Diz-nos assim: e o teu alimento que comerás será de peso de 20 shekels por dia, ou 20 ciclos. E o que é que são, na nossa medida, 20 ciclos? Corresponde entre 230 gramas
a 280 gramas. Era aquilo que Deus disse a Ezequiel que ele deveria comer. Sabe que não é preciso muita quantidade. Não é preciso o estômago estar a abarrotar. Coma pouco, mas de qualidade. E eu quero, a partir de agora, já com mais de 40 anos de estudo da Bíblia, mas que infelizmente ignorei durante anos estas verdades, eu quero começar agora a ter na minha mesa o pão que foi dado a Ezequiel, a receita divina. Querido amigo, querida amiga, você sabe que uma boa parte da farinha que já vem para o seu pão, que faz o seu pão, que você compra, você sabe que essa farinha já tem incluído dentro dela, misturado nela, farinha de insetos? Sabia disso? Que a União Europeia autorizou a fabricar-se pão com uma percentagem de insetos misturada nas farinhas? Sabia que uma boa parte das farinhas leva uma química para escurecer o pão e dar a aparência de pão escuro? Veneno e mais veneno. Querido amigo, querida amiga, eu quero lhe fazer um desafio. Nós, em breve, vamos ensinar a fazer na prática o pão. E vamos ter aqui um congresso de 9 a 11 de outubro. E aqui nós vamos servir esse pão. Vamos ensinar a fazer. As pessoas que vierem ao congresso, elas vão ver e vão poder comer, e também, se quiserem comprar, poderão levar para as suas casas. Porque aquilo que é bom, aquilo que faz bem, nós queremos ensinar as pessoas a fazer. Queridos amigos, deixo-vos este desafio. Iremos falar mais em pormenor também sobre a grande lição que Deus quis dar a Ezequiel e através de Ezequiel quis transmitir ao povo. Mas isso deixaremos para uma outra altura. O meu desejo é que quando você comer um pedaço de pão, saiba que esse pedaço de pão que você está a comer vai o ajudar física, mental e espiritual. Então, para isso, se você quer conhecer mais, não se esqueça de subscrever o nosso canal. Entre no YouTube e escreva Israelita Verdadeiro, Manuel Fernandes. E subscreva esse canal. Acompanhe-nos também no TikTok. Já de seguida também vamos colocar a receita, esta mensagem no TikTok. Também no Facebook. E se você quiser, também pode estar connosco 3 vezes por semana na nossa escola de ensino das Escrituras. À terça-feira às 8 da noite. À sexta-feira às 8 da noite. E ao sábado já, domingo, também às 8 da noite. Se assim você quiser, deixe o seu comentário, dê o seu like e partilhe esta mensagem. Que Deus o abençoe. E não esqueça, pão nosso de cada dia nos dá hoje.